Um shopping luxuoso. O CEO, de terno impecável, para no meio do corredor quando 3 menininhas correm em sua direção. As 3 são idênticas. Ele deixa cair o celular. O mundo parece parar. A mãe surge logo atrás delas, firme, mas com os olhos marejados. Essas são as vidas que você mandou eu apagar. Como chegamos a esse momento devastador? Deixe seu like agora e se inscreva. Essa história vai te prender até o fim. Você acredita que o destino sempre cobra o que fazemos? O ar-condicionado sussurrava suavemente no escritório de vidro do 40º andar, onde o aroma de café expresso se misturava ao perfume caro que impregnava as poltronas de couro italiano. Helena ajustou a blusa branca, sentindo o tecido úmido de suor frio grudar na pele, enquanto suas mãos tremiam, segurando a pasta de documentos contra o peito. O coração martelava tão forte que ela temia que ele pudesse ouvir através da parede de vidro que separava a antessala do escritório principal. Leonardo Moretti estava de costas, observando a cidade através da janela panorâmica, os ombros largos preenchendo perfeitamente o terno azul marinho sob medida. O cabelo escuro, sempre impecavelmente penteado, brilhava sob a luz artificial. Ele não se virou quando ela entrou, apenas fez um gesto displicente com a mão direita, onde o relógio suíço capturava os reflexos dourados do fim de tarde. Feche a porta, Helena. A voz dele era grave, controlada, do tipo que comandava salas de reunião e fechava contratos milionários. E sente-se. Ela obedeceu, sentindo o estômago revirar. Não sabia se era dos nervos ou da náusea matinal que a atormentava há semanas. O cheiro do ambientador de lavanda que a secretária borrifava religiosamente toda manhã agora a enjoava profundamente. Respirou pela boca, tentando se concentrar na textura rugosa da pasta entre os dedos. Senhor Moretti, eu... Começou, mas a voz saiu como um sussurro estrangulado. Ele finalmente se virou, e aqueles olhos cinzentos que um dia a fizeram sentir como se fosse a única mulher no mundo, agora a perfuravam com frieza cirúrgica. O maxilar estava tenso, a expressão impenetrável. Era como se os últimos 3 meses, as conversas até tarde no escritório, os jantares discretos, os beijos roubados no elevador, nunca tivessem existido. Você está atrasada com o relatório da Peterson & Associates. Ele se dirigiu à mesa, os passos ecoando no piso de mármore. Preciso dele até amanhã às 9. Não é sobre o relatório. Helena engoliu em seco, o sabor metálico do medo invadindo sua boca. É sobre nós. A caneta que ele segurava parou no meio de uma assinatura. O silêncio que se seguiu era tão denso que ela podia ouvir o tic-tac do relógio de parede, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Lá fora, as buzinas do trânsito paulistano criavam uma sinfonia urbana que contrastava com a tensão sufocante do ambiente. Nós? Ele largou a caneta com mais força do que necessário, o som metálico ecoando. Helena, eu deixei claro desde o início que aquilo foi um erro, um momento de fraqueza que não deveria ter acontecido. As palavras a atingiram como bofetadas. Ela sentiu as bochechas queimarem. Uma mistura de humilhação e raiva subindo pelo peito. Um erro? A voz saiu mais alta do que pretendia. Foi isso que significou para você? Você é uma estagiária inteligente com futuro promissor. Ele voltou a se sentar, assumindo aquela postura autoritária que conhecia tão bem. Não estrague sua carreira por fantasias românticas. Helena se levantou bruscamente, a cadeira rangendo. O mundo parecia girar ao seu redor, e ela precisou se apoiar na mesa para não cambalear. Eu estou grávida, Leonardo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela podia ver a cor fugindo do rosto dele, os lábios se contraindo numa linha fina. Ele piscou várias vezes, como se estivesse processando uma informação impossível de ser verdade. O que você disse? A voz dele era baixa, perigosa.
Estou grávida de 2 meses. As palavras saíram num fôlego só, carregadas de toda a angústia que a consumia há dias. O exame deu positivo. Eu fiz 3 para ter certeza. Leonardo se levantou com uma violência que fez a mesa tremer. Os papéis se espalharam. Uma caneta rolou até o chão com um tinido metálico. Ele passou as mãos pelo cabelo, desalinhando-o pela primeira vez desde que ela o conhecia. Isso é impossível. Nós nos protegemos. Nenhum método é 100% seguro. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem, mas lutou para mantê-las sob controle. Você sabe disso. Ele começou a andar de um lado para o outro, os passos agora irregulares, frenéticos. O perfume masculino que ela tanto amava, uma mistura de sândalo e bergamota, agora parecia pesado demais, sufocante. Quanto você quer? A pergunta saiu cortante como uma lâmina. Como assim? Helena sentiu o peito apertar. Para resolver isso, para fazer com que esse problema desapareça. Ele parou de andar e a encarou com uma frieza que ela jamais imaginou possível. 50 mil? 100 mil? O mundo dela desmoronou. As pernas ficaram bambas e ela precisou se apoiar novamente na cadeira. Você está falando sério? Estou construindo um império, Helena. Ele bateu o punho na mesa, fazendo o porta-retratos com foto da família tremer. Tenho responsabilidades, compromissos. Não posso deixar que um deslize destrua tudo que construí. Um deslize? A voz dela saiu como um grito abafado. Você está chamando nosso filho de deslize? Eu não vou jogar minha vida no lixo por um erro. A explosão dele ecoou pelas paredes de vidro. Aborte! A palavra caiu entre eles como uma bomba. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As lágrimas, que ela tanto lutou para conter, finalmente brotaram, quentes e salgadas, escorrendo pelas bochechas. Como você pode dizer isso? Sua voz estava quebrada, irreconhecível. Como pode pedir para eu matar nosso filho? Isso não é um filho! Ele se virou para ela, os olhos inflamados de raiva e pânico. É uma célula, um conjunto de células que vai destruir meu futuro, minha empresa, minha reputação. Helena recuou como se tivesse sido esbofeteada. O homem à sua frente era um estranho. Onde estava a ternura que ele demonstrava quando faziam amor? Onde estavam as promessas sussurradas entre lençóis de seda? Eu pensei que você me amava. A voz saiu como um lamento. Amor? Ele riu, um som áspero e cruel. Helena, você é uma garota de 22 anos de uma família humilde. Eu sou o CEO de uma multinacional. Isso nunca foi amor. Foi apenas atração física. Cada palavra era como um punhal sendo cravado em seu peito. Helena limpou as lágrimas com as costas da mão, sentindo o gosto salgado na boca. O aroma de café que antes a reconfortava, agora a enjoava violentamente. Leonardo se dirigiu ao cofre atrás da mesa, digitou a combinação com dedos que tremiam ligeiramente. Retirou um maço de notas e o jogou sobre a mesa de vidro, onde o dinheiro se espalhou como folhas no vento. Aqui, 50 mil reais. Ele não conseguia mais olhar nos olhos dela. É mais do que suficiente para resolver a situação e ainda sobra para você recomeçar em outro lugar. Helena olhou para o dinheiro como se fosse algo tóxico. O som da respiração dele, antes tão familiar e reconfortante, agora soava como o de um animal acuado. O perfume dele, que impregnava sua pele em noites de amor, agora fedia a traição. Eu não vou abortar. Sua voz estava firme agora, apesar das lágrimas. Não importa o que você diga ou quanto dinheiro ofereça. Então você está sozinha. Ele ajustou a gravata, tentando recompor a postura de executivo bem-sucedido. Não espere nada de mim. Nem reconhecimento, nem pensão, nem sequer que eu admita que essa criança é minha. Eu não preciso de nada seu.
Helena endireitou os ombros, encontrando uma força que não sabia possuir. Nem do seu dinheiro sujo, nem do seu reconhecimento. Meu filho vai nascer e vai crescer sabendo que tem uma mãe que o ama mais que tudo. Sua decisão. Ele já estava de costas, organizando os papéis como se ela fosse apenas mais uma reunião concluída. Mas quando essa fantasia romântica acabar e você perceber a realidade de criar um filho sozinha, não venha me procurar. Helena pegou a bolsa com mãos que já não tremiam mais. A dor no peito estava sendo substituída por uma determinação férrea que ela jamais havia sentido. Na porta, virou-se uma última vez. Você vai se arrepender disso, Leonardo. Um dia, quando estiver velho e sozinho, vai lembrar deste momento e entender o que perdeu. Saia, Helena! Ele nem levantou os olhos dos documentos. E deixe seu crachá na recepção. Ela saiu sem olhar para trás, os tacões ecoando no corredor de mármore como uma sentença final. O som da porta se fechando selou não apenas o fim de um relacionamento, mas o início de uma jornada que ela ainda não compreendia completamente. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava sua vida frenética, indiferente ao drama que acabara de se desenrolar no 40º andar. Helena colocou a mão sobre o ventre ainda liso, onde uma vida minúscula pulsava, e sussurrou baixinho. Vai ser só eu e você, meu amor, mas eu prometo que vai ser suficiente. O apartamento de um quarto no Tatuapé era tão pequeno que Helena conseguia tocar as duas paredes opostas da cozinha, com os braços abertos. O papel de parede descascado exalava um cheiro de umidade que se misturava ao aroma de feijão cozinhando no fogão de duas bocas. Através da janela que dava para o pátio interno do prédio, ela podia ouvir as conversas dos vizinhos ecoando pelas paredes finas como folhas de papel. Eram 3 da manhã quando ela se levantou pela 5ª vez para vomitar. O linóleo gelado do banheiro colava em seus pés descalços enquanto ela se ajoelhava diante do vaso sanitário, sentindo o estômago se contorcer violentamente. O sabor amargo da bile queimava sua garganta e as lágrimas escorriam pelo rosto, misturando-se ao suor frio que brotava de sua testa. Por favor, me dê forças, murmurou entre as náuseas, agarrando-se à borda da privada como se fosse um salva-vidas. O azulejo rachado estava gelado contra sua pele e ela podia sentir cada imperfeição através da camisola fina que havia comprado numa liquidação. Havia sido assim todas as noites nas últimas 3 semanas, desde que saíra do escritório de Leonardo pela última vez. As enjoos matinais haviam se tornado enjoos de madrugada, de tarde, de noite, um companheiro constante que a lembrava a todo momento da vida que crescia dentro dela. De volta à cama, ela se enrolou no cobertor de lã que sua mãe havia tricotado anos antes de morrer. O tecido áspero arranhava sua pele, mas carregava o cheiro familiar de lavanda que ainda a consolava nos momentos mais difíceis. Através da parede fina, podia ouvir o bebê do apartamento ao lado chorando, um som que agora a fazia imaginar como seria quando chegasse sua vez. O despertador tocou às 5:30 da manhã, um som estridente que cortou o silêncio como uma sirene. Helena se arrastou para fora da cama, os pés inchados protestando contra o chão frio. No espelho rachado do banheiro, ela observou o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. As olheiras escuras contrastavam com a palidez doentia, e os cabelos castanhos perderam o brilho que Leonardo costumava acariciar. A jornada até o trabalho era uma odisseia diária. O ônibus lotado balançava violentamente pelas ruas esburacadas de São Paulo, e o cheiro de combustível misturado ao suor de dezenas de corpos se comprimindo no transporte público fazia seu estômago revirar perigosamente. Ela se agarrava no corrimão metálico, sentindo a ferrugem áspera sob os dedos, enquanto lutava contra uma nova onda de náusea.
Com licença, moça. Está tudo bem? A voz gentil veio de uma senhora de cabelos grisalhos que observava Helena com preocupação maternal. Você está muito pálida. Estou bem, obrigada. Helena forçou um sorriso, enxugando o suor da testa com as costas da mão. Só um pouco enjoada. A mulher assentiu com conhecimento. Quantos meses? Helena hesitou. Era a primeira vez que alguém percebia e fazia a pergunta que ela ainda lutava para aceitar completamente. 2 meses e meio. Ah, a fase mais difícil. A senhora sorriu com ternura. Mas passa, querida. E quando você segurar seu bebê nos braços, vai esquecer de todo o sofrimento. As palavras ecoaram na mente de Helena pelo resto da viagem. Seu bebê. As 2 palavras ainda soavam estranhas, irreais, como se fossem parte de um sonho do qual ela ainda não havia acordado completamente. O emprego numa pequena contabilidade no centro da cidade pagava pouco mais que um salário mínimo, mas era tudo o que ela conseguira depois de ser demitida da empresa de Leonardo. O escritório era um cubículo apertado no 12º andar de um prédio comercial dos anos 80, onde o ar-condicionado funcionava mal e o cheiro de papel mofado impregnava tudo. Helena, você pode ficar até mais tarde hoje? Seu chefe, Maurício, apareceu ao lado de sua mesa com uma pilha de documentos. Preciso desses relatórios prontos para amanhã cedo. Ela olhou para a montanha de papéis e sentiu o cansaço pesar sobre os ombros como um manto de chumbo. Suas costas já doíam da posição curvada sobre a mesa, e os pés inchados pulsavam dentro dos sapatos apertados. Claro, senhor Maurício. A resposta saiu automaticamente. Ela não podia se dar ao luxo de recusar trabalho extra. Cada real era precioso agora. Foram quase 10 horas da noite quando ela finalmente terminou. Os dedos estavam dormentes de tanto digitar, e uma dor surda se instalara entre suas omoplatas. O prédio estava quase vazio, apenas os seguranças noturnos caminhando pelos corredores silenciosos. O eco de seus passos na escada, o elevador havia quebrado novamente, ressoava como tambores na estrutura oca do edifício. Na rua, a garoa típica do inverno paulistano começava a cair, pequenas gotas geladas que grudavam na pele como lágrimas do céu. Helena puxou o casaco fino mais apertado ao redor do corpo, mas o tecido sintético pouco protegia contra o frio úmido que penetrava até os ossos. O mercadinho da esquina ainda estava aberto, sua luz fluorescente piscando intermitentemente. Ela entrou e o cheiro de pão amanhecido misturado a produtos de limpeza a atingiu como uma parede. Percorreu os corredores estreitos, calculando mentalmente cada centavo, enquanto colocava os itens básicos na cesta. Arroz, feijão, macarrão, ovos. Mais alguma coisa, querida? O dono, seu Antônio, a conhecia pelo nome agora. Era um homem gentil de uns 60 anos, com mãos calejadas e um sorriso sincero. Só isso mesmo. Helena abriu a carteira, contando as notas amassadas. Depois de pagar as contas do mês, sobraram apenas R$ 50 para a alimentação. Leva esse leite também. Ele colocou uma caixa de leite na sacola sem cobrar. Mulher grávida precisa de cálcio. Helena sentiu os olhos marejarem. Eu não posso aceitar? Pode sim. Considere um investimento no futuro. Ele piscou. Quero esse bebê crescendo forte e saudável. Na caminhada de volta para casa, ela segurava a sacola contra o peito como se fosse um tesouro. As ruas estavam desertas. Apenas alguns moradores de rua se abrigando sob as marquises dos comércios fechados. Os saltos gastos de seus sapatos faziam um ruído rítmico no asfalto molhado, uma melodia solitária que acompanhava seus pensamentos. Em casa, ela preparou um jantar simples, arroz, feijão e um ovo frito. O aroma da comida caseira preencheu o apartamento minúsculo, criando uma sensação de aconchego que contrastava com a solidão que a cercava. Sentada à pequena mesa de fórmica, ela comeu devagar,
saboreando cada garfada como se fosse um banquete. Foi na consulta médica da semana seguinte que sua vida tomou uma virada inesperada. O consultório do Dr. Henrique ficava num prédio antigo da Vila Madalena, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao aroma de café que vinha da recepção. As paredes eram pintadas de um verde claro, que, segundo a recepcionista, tinha propriedades calmantes. "Bem, Helena", o médico disse, ajustando os óculos enquanto observava a tela do ultrassom. "Tenho uma surpresa para você." O gel gelado espalhado sobre sua barriga a fez estremecer, mas ela manteve os olhos fixos no monitor, onde formas indistintas dançavam em tons de cinza e branco. O coração batia tão forte que ela temia que pudesse interferir no exame. "Uma surpresa?" Sua voz saiu como um sussurro. "Você está esperando trigêmeas." O mundo parou. Helena sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. "Como assim? Trigêmeas?" "3 bebês." O médico sorriu, movendo a sonda para mostrar diferentes ângulos. "Aqui, aqui e aqui. Todas meninas, pelo que posso ver. Todas se desenvolvendo perfeitamente." Helena olhou para a tela com uma mistura de terror e fascínio. 3 pequenos corações pulsando em ritmos ligeiramente diferentes, 3 vidas crescendo dentro dela. "Mas como vou conseguir? Eu não tenho condições." "Calma." O Dr. Henrique limpou o gel de sua barriga com delicadeza. "Sei que é assustador, mas você é jovem e saudável. E existem programas de assistência para mães em situação vulnerável." Ela saiu do consultório cambaleando, como se estivesse embriagada. 3 bebês. Como uma pessoa sozinha criaria 3 bebês? As contas já eram apertadas para uma criança. Como faria para 3? O desespero subia pela garganta como ácido. Sentou-se num banco da praça em frente ao consultório, observando as mães empurrando carrinhos de bebê pelos caminhos de pedra. Uma brisa suave balançava as folhas das árvores, criando sombras dançantes no chão. Colocou as mãos sobre a barriga, que ainda parecia normal para quem olhasse de fora. 3, murmurou para si mesma. 3 filhinhas. Foi então que uma estranha sensação de paz a invadiu. Talvez fosse o sol morno tocando seu rosto, ou o som das crianças rindo no parquinho ao lado, mas algo profundo dentro dela se aquietou. Fechou os olhos e imaginou 3 menininhas correndo pela casa, enchendo o silêncio com risadas e conversas. "Se Deus me confiou 3 vidas", ela disse baixinho, as lágrimas escorrendo livremente agora, "é porque sabe que eu posso. Ele não vai me dar nada que eu não consiga suportar." A certeza cresceu dentro dela como uma chama. Não seria fácil. Seria a coisa mais difícil que já fizera na vida. Mas olhando ao redor da praça, vendo outras mães, outras famílias, ela entendeu que não estava completamente sozinha. Havia uma rede invisível de apoio, de pessoas que entendiam a maternidade e suas lutas. Naquela noite, ela ligou para a única família que lhe restava, sua tia Carmen, que morava no interior de Minas Gerais. A voz cálida da mulher que a criara depois da morte dos pais a envolveu como um abraço, através do telefone. 3 netas! A tia riu, uma risada cheia de alegria genuína. "Meu Deus do céu, que bênção! Você vem pra cá, minha filha. Vamos cuidar dessas meninas juntas." "Tia, eu não posso abandonar tudo." "Que tudo? Esse emprego que te mata de trabalhar? Esse apartamento que mal cabe você?" A voz ficou firme, maternal. "Aqui você tem casa, tem ajuda, tem amor. E quando as meninas nascerem, vamos criar elas com dignidade." Helena olhou ao redor do apartamento minúsculo, calculando rapidamente. O que realmente aprendia ali? O medo de recomeçar? O orgulho ferido? Ou seria a esperança secreta de que Leonardo mudasse de ideia e voltasse procurando por ela? "Você tem razão", ela disse finalmente. "Vou aceitar sua ajuda. Então está decidido. Você vem no final do mês. Vou preparar tudo."
Depois de desligar, Helena se deitou na cama e colocou as mãos sobre a barriga. Agora ela podia jurar que sentia pequenos movimentos, como borboletas dançando dentro dela. Vamos ficar bem, sussurrou no escuro. Mamãe vai cuidar de vocês. Não vai ser luxo, mas vai ser amor. Muito amor. Lá fora, a cidade não dormia nunca. Mas dentro do pequeno apartamento, uma mulher descobria a força que não sabia possuir, planejando um futuro que pela primeira vez em meses não parecia impossível. O primeiro choro ecoou pela maternidade às 4h47 da manhã, rompendo o silêncio da madrugada como um anúncio de esperança. Helena sentiu uma dor lancinante percorrer todo o seu corpo, seguida de um alívio tão profundo que as lágrimas brotaram antes mesmo de ouvir a confirmação da enfermeira. É uma menina! A voz da doutora Fernanda cortou o ar carregado de tensão. E que pulmão forte! O cheiro de antisséptico se misturava ao aroma metálico do sangue e ao perfume suave do talco infantil que impregnava as paredes da sala de parto. Helena tentou se levantar para ver a filha, mas as pernas ainda tremiam do esforço das últimas 12 horas de trabalho de parto. Calma, mamãe, disse a enfermeira Cleusa, uma mulher robusta de uns 50 anos com mãos gentis e voz maternal. Ainda temos mais 2 para nascer. Maia foi colocada sobre o peito de Helena por apenas um instante, tempo suficiente para que ela gravasse para sempre o rosto miúdo e avermelhado, os olhinhos fechados, os punhinhos cerrados, como se já estivesse lutando contra o mundo. O bebê cheirava a algo indescritível, uma mistura de novo e antigo, de milagre e eternidade. Olá, meu amor. Helena sussurrou, tocando delicadamente a bochecinha rosada. Mamãe estava esperando você. Mas Maia foi rapidamente levada para os cuidados da equipe pediátrica enquanto Helena se preparava para a chegada da segunda bebê. As contrações voltaram com força renovada, cada uma parecendo querer partir seu corpo ao meio. Ela agarrou a mão da enfermeira Cleusa, sentindo as unhas cravarem na pele macia. Respira, querida, Cleusa murmurava, passando uma toalha úmida pela testa suada de Helena. Você está indo muito bem, só mais um pouquinho. Às 5h12 da manhã, Luna anunciou sua chegada ao mundo com um choro ainda mais forte que o da irmã. Se Maia tinha chegado brigando, Luna parecia estar protestando indignada por ter sido incomodada. Helena riu entre as lágrimas, reconhecendo que cada filha já mostrava sua personalidade única. Essa aqui vai dar trabalho, brincou a doutora Fernanda, examinando rapidamente a recém-nascida antes de entregá-la aos cuidados da equipe. Olha só a força desse choro. Helena mal teve tempo de processar a chegada de Luna quando as contrações recomeçaram. Seu corpo estava exausto, cada músculo gritando de cansaço, mas ela sabia que Sofia ainda estava por vir. A menor das 3, segundo os ultrassons, mas talvez a que mais preocupava os médicos. Ela está bem? Helena perguntou, sentindo uma pontada de medo atravessar o peito. Está perfeita, assegurou a doutora. Só um pouco mais tímida que as irmãs. Sofia nasceu às 5h28 da manhã, em silêncio completo. Por um momento aterrorizante, Helena pensou que algo havia dado errado. O silêncio na sala era ensurdecedor, até que um choro suave, quase como um suspiro melódico, preencheu o ambiente. Aí está a nossa princesa quietinha, sorriu a enfermeira Cleusa, cada uma com seu jeitinho. Quando finalmente colocaram as 3 bebês sobre o peito de Helena, ela sentiu que o mundo inteiro se reorganizava ao seu redor. Maia, à esquerda, ainda protestando baixinho. Luna no meio, já procurando o seio com determinação. Sofia, à direita, observando tudo com olhinhos curiosos semicerrados. Minhas filhas, ela murmurou, mal conseguindo acreditar nas palavras que saíam de sua boca. Minhas 3 filhas.
O cheiro delas era intoxicante, aquele aroma único de bebê recém-nascido que parecia despertar algo primitivo e poderoso em seu peito. Helena inalou profundamente, querendo gravar aquele momento na memória para sempre. Os cabelos das três eram escuros e sedosos, as feições miúdas, mas já distintas. Tia Carmen chegou 2 horas depois, ofegante da corrida pelos corredores do hospital. Seus olhos se encheram de lágrimas no momento em que viu as 4 mulheres de sua família reunidas pela primeira vez. "Meu Deus do céu!" ela sussurrou, aproximando-se da cama com reverência. "São 3 anjos. Tia, estas são Maia, Luna e Sofia." Helena apresentou cada bebê com o orgulho maternal que transbordava em sua voz. "Suas sobrinhas netas." Carmen pegou Maia no colo com a experiência de quem já havia criado 5 filhos próprios. A bebê se acalmou imediatamente, como se reconhecesse o toque de família. "Esta aqui tem fome." Ela riu quando Maia começou a procurar o seio mesmo nos braços da tia-avó. "E personalidade forte. Olha só essa carinha determinada." Nos dias que se seguiram na maternidade, Helena aprendeu os ritmos únicos de cada filha. Maia acordava primeiro, sempre como se fosse responsável por chamar as irmãs. Luna era a mais vocal, expressando cada necessidade com choros específicos que Helena rapidamente aprendeu a interpretar. Sofia era observadora, passava longos períodos apenas olhando ao redor com curiosidade serena. "Elas são muito diferentes", observou a enfermeira Cleusa durante uma das mamadas noturnas. "Trigêmeas idênticas que nasceram com personalidades completamente distintas." Helena assentiu, ajustando Sofia no peito, enquanto Maia e Luna dormiam no berço ao lado da cama. É como se cada uma trouxesse um pedacinho diferente do céu. As noites eram um turbilhão de mamadas, trocas de fraldas e ninares. Helena descobriu que conseguia amamentar 2 ao mesmo tempo, enquanto a terceira esperava pacientemente sua vez. Era um balé complexo de necessidades e cuidados que ela executava com uma graciosidade que a surpreendia. "Vocês são meu motivo para seguir." Ela cantava baixinho durante as madrugadas, uma melodia que inventara e que parecia acalmar as 3 instantaneamente. "Minhas estrelas, minhas luas, minha razão de existir." A música tinha um efeito quase mágico. Mesmo quando as 3 choravam simultaneamente, o que Helena secretamente chamava de coro das descontentes, bastava ela começar a cantar para que elas se aquietassem, como se reconhecessem a voz que as havia acompanhado durante os meses no ventre. No 5º dia, chegou a hora da alta médica. Helena olhou para as 3 bebês dormindo tranquilamente em seus carrinhos e sentiu uma mistura de alegria e terror. Dali em diante, elas seriam completamente sua responsabilidade. "Você vai se sair muito bem", disse a doutora Fernanda durante a última consulta. "Tenho visto muitas mães ao longo dos anos e posso garantir que você tem um instinto maternal excepcional." "E se eu fizer algo errado?" Helena confessou seus medos. "E se não conseguir cuidar das 3 ao mesmo tempo?" "Ninguém nasce sabendo ser mãe." A médica sorriu com compreensão. "A gente aprende fazendo, errando, acertando. O importante é o amor, e isso você tem de sobra." A viagem de volta para Minas Gerais foi uma aventura épica. Tia Carmen havia emprestado um carro de um vizinho e elas transformaram o banco traseiro numa espécie de berçário móvel. As bebês viajaram em cadeirinhas emprestadas, cada uma reagindo diferentemente ao movimento do veículo. Maia dormiu a viagem inteira, embalada pelo ronco suave do motor. Luna protestou durante as primeiras 2 horas, acalmando-se apenas quando Helena começou a cantar. Sofia permaneceu acordada quase todo o tempo, observando a paisagem que passava pela janela com fascínio silencioso. "Olha só como elas são diferentes", riu tia Carmen, observando pelo retrovisor.
Essa Sofia vai ser artista. Marca minhas palavras. Tem olho de quem vê o mundo de forma especial. A casa de tia Carmen ficava numa rua tranquila de Poços de Caldas, cercada por um jardim florido que exalava o perfume de rosas e jasmins. Era uma construção simples, mas aconchegante, com varanda ampla e quartos que recebiam a luz dourada do sol matinal. Preparei o quarto das meninas, Carmen disse com orgulho, conduzindo Helena para um cômodo que havia sido completamente transformado. 3 berços brancos ocupavam o espaço, cada um decorado com móveis coloridos que dançavam suavemente com a brisa que entrava pela janela. Helena sentiu os olhos marejarem novamente. Tia, como posso agradecer tudo isso? Criando essas meninas com muito amor, Carmen respondeu, abraçando a sobrinha, e deixando elas encherem esta casa de alegria. Naquela primeira noite na nova casa, Helena colocou as 3 filhas para dormir nos berços individuais e ficou observando-as por longos minutos. A luz suave do abajur criava sombras dançantes nas paredes pintadas de amarelo claro, e o cheiro de talco infantil se misturava ao aroma das flores do jardim que entrava pela janela entreaberta. Maia suspirou no sono, virando a cabecinha para o lado. Luna emitiu pequenos ruídos, como se estivesse sonhando com a próxima mamada. Sofia permanecia imóvel, respirando com a tranquilidade de quem se sentia completamente segura. Vocês são meu tesouro, Helena sussurrou no escuro. Minha Maia guerreira, minha Luna expressiva, minha Sofia contemplativa. Não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que vamos enfrentar tudo juntas. Lá fora, o som dos grilos criava uma sinfonia noturna que parecia uma canção de ninar natural. Helena finalmente se permitiu relaxar completamente pela primeira vez em meses. Elas estavam seguras, amadas e cercadas pelo carinho de uma família que as recebera de braços abertos. As 3 vidas que Leonardo havia desprezado agora dormiam tranquilamente, cada uma carregando dentro de si um mundo inteiro de possibilidades. O Shopping Vila dos Campos respirava luxo através de cada mármore polido e vitrine iluminada. O aroma de perfumes importados se misturava ao cheiro de café gourmet que emanava das cafeterias espalhadas pelos 3 andares, criando uma atmosfera sofisticada que contrastava drasticamente com a vida simples que Helena havia construído nos últimos 6 anos. "Mamãe, olha quantas luzes!" exclamou Luna, apontando para a decoração natalina que transformava o átrio central numa verdadeira catedral de brilhos dourados e prateados. Suas trancinhas balançavam enquanto ela girava o pescoço tentando absorver toda a grandiosidade ao mesmo tempo. Helena sorriu, ajustando a alça da bolsa de trabalho sobre o ombro. O tecido sintético já mostrava sinais de desgaste, mas ela o mantinha sempre limpo e organizado. "É bonito mesmo, meu amor. Mas lembrem-se do que conversamos. Olhem com os olhos, não toquem em nada." Maia, sempre a mais observadora das 3, segurava firme na mão da mãe enquanto examinava cada detalhe ao redor. "Por que as pessoas estão todas arrumadas assim, mamãe? Parece que vão para uma festa. Porque este é um lugar especial." Helena explicou, dirigindo-se para a loja de acessórios femininos, onde trabalhava há 2 anos. "As pessoas vêm aqui para comprar coisas bonitas e especiais." Sofia caminhava um pouco atrás das irmãs, seus olhos grandes captando cada movimento, cada cor, cada som. Ela sempre foi assim, quieta, contemplativa, absorvendo o mundo ao seu redor como uma esponja silenciosa. Sua mãozinha pequena segurava um desenho que havia feito na escola, um papel amassado com 3 figuras de palito sob um sol amarelo vibrante. A loja Charme em Elegância ocupava um espaço estratégico no 2º andar, com vitrines que exibiam joias delicadas e acessórios que custavam mais do que Helena ganhava em um mês. Dona Silvia, a proprietária,
Era uma mulher elegante de 60 anos que havia se tornado uma segunda mãe para Helena e as meninas. "Minhas princesas chegaram!" exclamou Dona Silvia, emergindo de trás do balcão com os braços abertos. O perfume francês que ela usava, sempre o mesmo há anos, criava uma nuvem reconfortante de familiaridade. "Como foram na escola hoje?" "Eu tirei 10 na prova de matemática", Luna anunciou orgulhosa, correndo para abraçar a senhora que sempre tinha balas de mel no bolso do avental. "E eu desenhei nossa família." Sofia mostrou timidamente seu papel amassado, alisando-o sobre o balcão de vidro. "Somos eu, a Luna, a Maia e a mamãe." Helena sentiu o peito apertar como sempre acontecia quando as meninas mencionavam família. 6 anos haviam passado, mas certas feridas ainda latejavam quando menos esperava. Ela se forçou a sorrir, beijando a testa de Sofia. "Ficou lindo, meu amor." "Mamãe, posso mostrar as pulseiras para as meninas?" Dona Silvia perguntou, já conhecendo a resposta. Era um ritual que se repetia sempre que as trigêmeas vinham à loja depois da escola. Enquanto as filhas se maravilhavam com os acessórios brilhantes, sempre cuidadosas, sempre respeitosas, Helena organizava o estoque e atendia os primeiros clientes da tarde. O trabalho havia se tornado uma dança familiar. Sorrir, cumprimentar, apresentar produtos, processar pagamentos. "Helena, você poderia me ajudar com este colar?" Uma cliente perguntou apontando para uma peça na vitrine. Era uma mulher jovem, talvez da idade que Helena tinha quando engravidou, usando roupas caras e carregando uma bolsa que provavelmente custava mais que o aluguel do apartamento simples onde agora moravam. "Claro, senhora." Helena abriu a vitrine com a chave que Dona Silvia havia lhe confiado há meses. Esta peça é em ouro branco com cristais austríacos, perfeita para ocasiões especiais. Enquanto ajudava a cliente a experimentar o colar, Helena podia ouvir as filhas conversando baixinho perto da vitrine infantil. Maia estava explicando algo para Sofia sobre os diferentes tipos de pedras, enquanto Luna fazia perguntas que começavam com "por quê?", sua palavra favorita desde os 4 anos. "Mamãe trabalha numa loja de coisas de princesa." Ela ouviu Luna explicar para Sofia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Por isso ela é tão bonita." O coração de Helena se aqueceu. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com o orçamento apertado e as noites mal dormidas, as meninas a viam como uma princesa. Talvez fosse porque ela sempre se esforçava para estar arrumada no trabalho, ou talvez fosse simplesmente o amor incondicional que só as crianças conseguem oferecer. Eram quase 4 da tarde, quando ele apareceu. Helena estava agachada arrumando sapatos, numa prateleira baixa, quando ouviu Maia gritar: "Corre, Luna! Pega a Sofia!" O som das risadas das 3 ecoou pelo corredor do shopping enquanto elas brincavam de pega-pega ao redor das plantas ornamentais que decoravam a área comum. Helena se levantou rapidamente, pronta para chamá-las de volta, quando seu mundo simplesmente parou. Leonardo Moretti caminhava pelo corredor em direção à loja, falando ao celular. O terno era impecável, como sempre, provavelmente italiano, e os cabelos mantinham o mesmo corte elegante que ela lembrava. Mas havia algo diferente em seu rosto, linhas de cansaço ao redor dos olhos, uma rigidez na postura que não existia 6 anos atrás. O choque foi tão intenso que Helena sentiu as pernas bambas. Suas mãos começaram a tremer, e ela precisou se apoiar no balcão para não cambalear. O perfume masculino dele, aquela mistura de sândalo e bergamota que ainda assombrava seus sonhos às vezes, chegou até ela carregado pela brisa do ar-condicionado. Foi então que aconteceu. Maia, correndo atrás de Luna, colidiu diretamente com as pernas de Leonardo. O impacto foi suave, mas suficiente para fazê-lo parar bruscamente e olhar para baixo. Luna e Sofia, vendo que a brincadeira havia sido interrompida, correram para junto da irmã. "Desculpa, moço."
Maia disse, olhando para cima com aqueles olhos castanhos enormes que eram idênticos aos de Helena. Eu não vi você. Leonardo ficou paralisado. O celular escorregou de sua mão, caindo no chão de mármore com um ruído que ecoou pelo corredor. Ele olhava para as 3 meninas como se estivesse vendo fantasmas, 3 fantasmas idênticos, com cabelos castanhos cacheados, olhos expressivos e sorrisos que iluminavam o ambiente ao redor. Vocês são... Sua voz falhou. Ele passou a mão pelo cabelo, num gesto nervoso que Helena reconheceu imediatamente. Somos trigêmeas. Luna respondeu alegremente, como sempre fazia quando alguém demonstrava curiosidade. Eu sou Luna, esta é Maia e esta é Sofia. Quantos anos você tem? Luna! Maia deu uma cotovelada na irmã. A mamãe disse que é mal educado perguntar a idade das pessoas. Sofia apenas observava Leonardo com aquela intensidade silenciosa que a caracterizava, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça complexo. Helena saiu de trás do balcão com pernas que pareciam feitas de algodão. Cada passo em direção às filhas e ao homem que as havia rejeitado era uma tortura. Ela podia sentir os olhos de Dona Silvia sobre ela, percebendo que algo estava acontecendo. Meninas, venham aqui, ela chamou, tentando manter a voz firme. Não incomodem o senhor. Leonardo levantou os olhos e a viu. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Helena podia ver o choque se espalhando pelo rosto dele como ondas numa superfície de água parada. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Mamãe! Maia correu até ela. Esse moço deixou cair o celular quando eu esbarrei nele. Ele está bem? Helena abraçou as 3 filhas contra si, criando uma barreira protetora entre elas e o homem que um dia havia dito que não jogaria a vida no lixo por elas. Seu coração batia tão forte que ela temia que as meninas pudessem ouvir. Está tudo bem, meu amor, ela murmurou, beijando o topo da cabeça de Maia. Ele só se assustou. Leonardo finalmente conseguiu se mover. Abaixou-se para pegar o celular, mas seus olhos nunca deixaram de observar as 3 meninas. Helena podia ver as engrenagens funcionando em sua mente, fazendo cálculos, chegando à conclusão inevitável. Helena, ele sussurrou, e o nome saiu de seus lábios como uma oração quebrada. As trigêmeas olharam de uma para outra, sentindo a tensão no ar, mesmo sem compreender sua origem. Sofia se aconchegou mais contra a mãe, enquanto Luna e Maia trocavam olhares curiosos. Vocês se conhecem? Luna perguntou, sempre a mais direta das 3. Helena ergueu o queixo, encontrando uma força que não sabia possuir. Conhecíamos. Há muito tempo. Posso falar com você? Leonardo pediu, sua voz rouca de emoção. Não há nada para conversar. Helena pegou na mão das filhas. Meninas, vamos voltar para a loja. Dona Silvia está esperando vocês. Mas antes que pudessem se afastar, Sofia fez algo que ninguém esperava. Ela se soltou da mão da mãe e caminhou até Leonardo, estendendo seu desenho amassado. Este é um desenho da minha família, ela disse com sua vozinha suave. Somos só nós 4, mas somos felizes. Leonardo pegou o papel com mãos que tremiam visivelmente. Olhou para o desenho, 4 figuras de palito sob um sol amarelo, e Helena viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele. É muito bonito, ele conseguiu dizer. Sofia, venha, Helena chamou, mas sua voz também estava embargada agora. A menina voltou correndo para junto da mãe, mas continuou olhando para Leonardo com curiosidade. Você está chorando, moço? Ele enxugou rapidamente o rosto. É que seu desenho é muito especial. Maia, sempre protetora, se colocou entre Sofia e Leonardo. Minha irmã é muito boa em desenhar, mas agora temos que ir. Helena começou a se afastar, mas Leonardo deu um passo em sua direção. Helena, por favor, só 5 minutos.
Ela se virou e, pela primeira vez em 6 anos, olhou diretamente nos olhos dele. O que viu ali a surpreendeu. Não era mais a frieza calculista que lembrava, mas sim um oceano de remorso e dor. 5 minutos para quê? Ela perguntou. Para me dizer novamente que elas são um erro? Que eu deveria ter abortado? As palavras cortaram o ar como lâminas. Leonardo empalideceu, e Helena percebeu que as meninas estavam ouvindo cada palavra, mesmo sem entender completamente o significado. Nunca mais, ele sussurrou. Eu nunca mais diria isso. Mamãe, Luna puxou sua blusa. O que é abortar? O mundo inteiro pareceu parar naquele momento. Helena olhou para as 3 filhas. Suas pequenas guerreiras, seus milagres cotidianos, suas razões de existir. E depois, para o homem que um dia havia exigido que elas apagasse da existência. Venham, meninas, ela disse finalmente. Vamos para casa. Enquanto se afastavam, Helena podia sentir os olhos de Leonardo queimando em suas costas. Sabia que ele ficara ali parado, segurando o desenho de Sofia, confrontando pela primeira vez a realidade do que havia perdido. A madrugada paulistana estava silenciosa quando Leonardo chegou em casa, mas seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi nunca lhe pareceu tão vazio. O piso de mármore italiano ecoava seus passos solitários, enquanto ele caminhava até a janela panorâmica, que oferecia uma vista privilegiada da cidade que dormia. As luzes dos arranha-céus piscavam como estrelas distantes, mas nada conseguia preencher o vazio que crescia em seu peito desde o encontro no shopping. Ele ainda segurava o desenho de Sofia, o papel amassado contrastando com o luxo que o cercava. Móveis de grife, obras de arte originais, um bar repleto de bebidas que custavam mais que o salário mensal de muitas pessoas. Nada disso tinha significado agora. Suas mãos tremiam enquanto observava os traços infantis que representavam uma família completa. Uma felicidade que ele havia rejeitado brutalmente 6 anos atrás. O apartamento cheirava a limpeza e vazio. Não havia risadas ecoando pelos corredores, não havia bagunça colorida espalhada pelos cômodos, não havia vida pulsando entre aquelas paredes de vidro e concreto. Apenas o silêncio ensurdecedor de uma existência que se construíra sobre o sucesso financeiro, mas que havia perdido sua alma no processo. Leonardo se dirigiu ao escritório, onde uma foto emoldurada descansava sobre a mesa de mogno. Era uma imagem de Helena tirada durante um jantar corporativo 2 meses antes de ela engravidar. Ela sorria para a câmera, mas seus olhos estavam fixos nele, cheios de uma adoração que ele havia pisoteado sem piedade. Os cabelos castanhos caíam sobre os ombros nus, e havia uma luz em seu rosto que ele só agora percebia ter sido amor genuíno. O que eu fiz? Murmurou para si mesmo, tocando o vidro da moldura com dedos que tremiam. Meu Deus, o que eu fiz? A memória do encontro no shopping o atormentava como uma ferida aberta. 3 meninas idênticas, suas filhas, por mais impossível que parecesse aceitar, olhando para ele com curiosidade inocente. Maia, com aquela atitude protetora que lembrava a própria Helena. Luna, tagarela e espontânea, fazendo perguntas que chegavam direto ao coração. E Sofia, quietinha e observadora, estendendo-lhe um desenho como se fosse um presente precioso. Ele se lembrou das palavras cruéis que havia dito 6 anos atrás. Não vou jogar minha vida no lixo por um erro. Agora, olhando ao redor de sua vida vazia, percebia que havia jogado fora exatamente aquilo que poderia ter dado sentido à sua existência. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Marcos, seu sócio e único amigo próximo. Léo, onde você estava? Perdi você de vista no shopping depois da reunião.
Marcos, Leonardo hesitou. Você tem filhos? A pergunta pegou o amigo de surpresa. Tenho 2, você sabe disso. Por que a pergunta estranha? Como é ser pai? Marcos riu. Desde quando você se interessa por paternidade? Pensei que fosse alérgico a crianças. Leonardo fechou os olhos, sentindo o peso da culpa. É complicado. Só me diga como é. Marcos pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. É a coisa mais assustadora e maravilhosa do mundo. Você descobre que é capaz de amar de uma forma que nem sabia que existia, e ao mesmo tempo fica apavorado de fazer algo errado. E se você soubesse que tinha filhos, mas nunca os tivesse conhecido? Cara, você está bem? Essa conversa está estranha. Leonardo desligou sem responder. Não estava preparado para explicar a situação, nem mesmo para si próprio. Como poderia contar que havia descoberto ser pai de trigêmeas que cresceram sem ele, que havia exigido que fossem mortas antes mesmo de nascer? Nos dias que se seguiram, Leonardo se tornou um fantasma assombrando os arredores da vida que havia rejeitado. Descobriu onde Helena morava, um apartamento simples em um prédio popular no Tatuapé. Soube que ela trabalhava na loja do shopping e que as meninas estudavam numa escola pública próxima. Cada informação era como uma punhalada, mostrando-lhe a vida digna, mas modesta, que elas construíram sem sua ajuda. Ele começou a segui-las à distância, tentando entender quem eram suas filhas. Maia sempre caminhava um pouco à frente, como uma pequena guardiã, protegendo as irmãs. Luna saltitava pelo caminho, gesticulando animadamente, enquanto contava histórias para quem quisesse ouvir. Sofia caminhava observando tudo ao redor, como se estivesse memorizando cada detalhe do mundo. Ver Helena com elas era ainda mais doloroso. Ela era uma mãe dedicada, paciente, amorosa. Segurava as mãos das 3 ao atravessar a rua. Ouvia atentamente cada história que Luna contava. Elogiava os desenhos de Sofia. Orientava Maia quando ela se mostrava muito protetora com as irmãs. Era a família perfeita que ele havia desprezado. Uma tarde, ele as viu no parquinho próximo à escola. As meninas brincavam no escorregador enquanto Helena conversava com outras mães. Mesmo à distância, ele podia ouvir as risadas cristalinas ecoando pelo ar. Luna havia convencido Sofia a descer no escorregador de cabeça para baixo, enquanto Maia gritava instruções de segurança do alto do brinquedo. "Cuidado, Sofia! Segura bem!" "Eu consigo!" Sofia respondeu, sua voz normalmente tímida, agora cheia de determinação. Leonardo se aproximou o suficiente para ouvir Helena conversando com uma outra mãe. Elas são trigêmeas idênticas, mas cada uma tem sua personalidade única, Helena explicava. Maia é a líder natural, sempre cuidando das irmãs. Luna é nossa comunicadora oficial. Faz amizade com qualquer pessoa em 5 minutos. E Sofia vê o mundo de uma forma especial. Ela percebe coisas que passam despercebidas para os outros. E o pai delas? A outra mulher perguntou. Helena ficou em silêncio por um momento. O pai não faz parte das nossas vidas. Somos só nós 4 e isso nos basta. A resposta cortou Leonardo como uma lâmina. Não faz parte das nossas vidas. Ele havia se tornado um não existente, uma ausência que elas nem sentiam mais. Ou talvez nunca tivessem sentido, já que ele havia se recusado a existir desde o início. Naquela noite, sozinho em seu apartamento luxuoso, Leonardo olhou para a foto de Helena e depois para o desenho infantil de Sofia. 2 representações de amor. Uma que ele havia destruído, outra que havia rejeitado antes mesmo de nascer. Sua vida toda havia sido construída sobre a premissa de que o sucesso profissional era tudo o que importava. Agora, aos 36 anos, ele percebia que havia conquistado um império vazio. Pegou uma garrafa de uísque escocês
uma das mais caras de sua coleção, e serviu uma dose generosa. O líquido dourado queimou sua garganta, mas não conseguiu aquecer o frio que havia se instalado permanentemente em seu peito. Eu destruí a única mulher que me amou de verdade, murmurou para as paredes silenciosas, repetindo as palavras que o atormentavam há dias. E perdi 3 filhas que nem sabem que existo. Seus olhos se encheram de lágrimas, algo que não acontecia há anos. Havia se tornado um homem que controlava emoções como controlava negócios, mas agora toda sua frieza calculista havia derretido diante da realidade do que havia perdido. Lembrou-se de cada palavra cruel que dissera para Helena naquele dia fatídico. O dinheiro jogado sobre a mesa como se pudesse comprar o silêncio de sua consciência. A frieza com que tratara o amor dela, reduzindo-o à atração física. A exigência monstruosa de que ela abortasse. Ele havia sido um monstro. Um homem tão obcecado com sua imagem pública e seu sucesso que havia sacrificado a possibilidade de uma família real no altar de sua ambição desmedida. Agora, vendo as 3 meninas brincando felizes, crescendo como flores, apesar da ausência de um pai, Leonardo finalmente compreendia a extensão de sua perda. Não eram apenas 3 filhas que ele havia rejeitado. Era a chance de ser uma pessoa melhor, de dar significado real à sua existência, de amar e ser amado incondicionalmente. O desenho de Sofia estava sobre a mesa, ao lado da foto de Helena. 4 figuras sob um sol amarelo, uma família completa sem ele. Elas haviam aprendido a ser felizes apesar de sua ausência, e talvez exatamente por causa dela. O remorso o corroía como ácido. Mas junto com a dor, vinha algo que ele não sentia há muito tempo. A necessidade desesperada de tentar consertar o que havia quebrado, mesmo sabendo que algumas coisas, uma vez destroçadas, jamais voltam a ser exatamente como eram. Leonardo apoiou a cabeça nas mãos e chorou como não chorava desde criança. Seus soluços ecoando pelo apartamento vazio, carregando 6 anos de arrependimento e uma saudade de algo que ele mesmo havia escolhido nunca ter. O dia estava quente quando Helena saiu da loja com as 3 filhas. O sol de final de tarde criando sombras alongadas pelos corredores do shopping. Maia segurava firmemente a mão de Sofia enquanto Luna saltitava alguns passos à frente, cantarolando uma música que havia aprendido na escola. O cheiro de pipoca doce vinha da praça de alimentação, misturando-se ao aroma artificial de ar-condicionado que impregnava todo o ambiente. "Mamãe, posso tomar um sorvete?" Luna perguntou, parando em frente à sorveteria e pressionando o rostinho contra o vidro gelado da vitrine. "Hoje não, meu amor," Helena respondeu, verificando as moedas na carteira. "Mas no fim de semana podemos vir aqui." "Promete?" Sofia perguntou com sua vozinha suave, aqueles olhos grandes cheios de esperança. "Prometo." Helena sorriu, beijando a testa da filha. Foi quando ela o viu novamente. Leonardo estava parado próximo à fonte central, tentando parecer casual enquanto folheava uma revista em um banco. Mas Helena percebeu imediatamente que ele estava ali por elas. Durante a última semana, ela havia notado sua presença várias vezes. Na saída da escola das meninas, no parquinho, na padaria onde compravam pão pela manhã. Ele sempre mantinha distância, sempre tentava parecer coincidência, mas o instinto maternal de Helena estava em alerta máximo. Ela puxou as filhas para mais perto de si, mudando a direção para evitar passar perto dele. Mas Leonardo se levantou e caminhou em sua direção, os passos determinados ecoando no piso de mármore. "Helena, por favor," ele chamou, sua voz carregada de uma urgência que ela nunca havia ouvido antes. "Preciso falar com você." Ela parou, sentindo as 3 meninas se apertarem contra suas pernas como pequenos filhotes buscando proteção.
O coração martelava no peito, mas ela forçou a voz a sair firme e controlada. Não temos nada para conversar, Leonardo. Ele se aproximou mais e Helena pôde ver que seus olhos estavam vermelhos, com olheiras profundas. O terno impecável não conseguia esconder o fato de que ele parecia não dormir há dias. São minhas filhas, ele disse baixinho, como se as palavras fossem vidro moído em sua garganta. Maia olhou para cima, franzindo a testinha. Mamãe, quem é esse moço? Porque ele está chorando? Helena olhou para Leonardo e viu que realmente havia lágrimas escorrendo pelo rosto dele. A visão a pegou completamente de surpresa. O homem que ela conhecera era incapaz de demonstrar qualquer vulnerabilidade. Ele é... Helena hesitou, lutando para encontrar palavras que não machucassem as filhas. Ele é alguém que a mamãe conheceu há muito tempo. Você é nosso papai? Luna perguntou diretamente, com aquela franqueza que sempre deixava Helena de cabelos em pé. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena viu Leonardo fechar os olhos, como se a pergunta fosse uma punhalada. Quando ele os abriu novamente, havia uma dor tão profunda ali que ela quase sentiu pena dele. Leonardo começou, mas a voz falhou. Não, Helena respondeu rapidamente, cortando-o. Ele não é nosso papai. Nós não temos papai, lembram? Somos só nós 4 e estamos muito bem assim. Sofia se soltou da mão de Maia e caminhou até Leonardo, como havia feito da primeira vez. Ela o observou com aquela intensidade silenciosa que a caracterizava, como se estivesse tentando ler sua alma. Por que você está triste? Ela perguntou, sua vozinha carregada de compaixão genuína. Leonardo se ajoelhou para ficar na altura da menina, e Helena viu suas mãos tremerem quando ele as colocou sobre os joelhos para se equilibrar. Porque eu cometi um erro muito grande, ele disse, sua voz quebrada. O maior erro da minha vida. Todo mundo comete erros, Sofia respondeu com a sabedoria simples das crianças. A professora disse que o importante é pedir desculpas e tentar consertar. As palavras da filha atingiram Helena como um soco no estômago. Ela puxou Sofia de volta para junto dela, criando uma barreira física entre as meninas e Leonardo. Chega, ela disse, sua voz saindo mais dura do que pretendia. Meninas, vamos embora. Helena, por favor. Leonardo se levantou desesperado. Só 5 minutos. Elas não precisam ouvir. Elas não precisam ouvir o quê? Helena replicou, sentindo a raiva crescer no peito como lava derretida. Sobre como você me jogou dinheiro na mesa e mandou eu matar minhas filhas? Sobre como você disse que elas eram um erro que ia arruinar sua vida? Maia deu um passo à frente, colocando-se entre a mãe e Leonardo com uma atitude protetora que partiu o coração de Helena. Não grite com minha mãe, ela disse, sua vozinha firme, apesar dos apenas 6 anos. Ela não fez nada de errado. Leonardo olhou para Maia. Sua filha percebeu Helena com um aperto no coração, e ela viu algo se despedaçar dentro dele. Eu sei, ele sussurrou. Sua mãe não fez nada errado. Eu que fiz tudo errado. Então por que você está aqui? Luna perguntou sempre direto ao ponto. Se você fez tudo errado, por que não vai embora? A pergunta inocente ecoou pelo corredor como uma sentença. Outras pessoas começaram a olhar na direção deles, e Helena sentiu o rosto queimar de constrangimento. Porque eu quero tentar consertar, Leonardo respondeu, olhando diretamente para Helena. Sei que pode ser tarde demais. Sei que vocês não precisam de mim, mas eu preciso tentar. Não existe nada que pague o que você fez, Helena disse, sua voz tremendo de emoção contida. Você não fez apenas mal para mim, Leonardo. Você rejeitou 3 vidas inocentes antes mesmo delas nascerem. Eu sei, ele repetiu, passando as mãos pelo cabelo num gesto desesperado. Eu sei que fui um monstro, mas elas existem, Helena. Elas são lindas, inteligentes, perfeitas, e eu perdi tudo. Você não perdeu nada,
Helena replicou, abraçando as 3 filhas contra si. Você jogou fora, por escolha própria. Sofia se mexeu nos braços da mãe, olhando de Helena para Leonardo com confusão. Mamãe, por que vocês estão brigando? A pergunta trouxe Helena de volta à realidade. Suas filhas estavam presenciando uma discussão que não deviam ouvir, sendo expostas a uma dor que não era delas para carregar. Não estamos brigando, meu amor. Ela mentiu, forçando a voz a ficar calma. Só estamos conversando. Posso pelo menos saber os nomes delas? Leonardo pediu, sua voz quase inaudível. Helena hesitou. Parte dela queria negar até mesmo isso, mas olhou para as 3 filhas e viu a curiosidade nos olhos delas. Elas tinham direito de saber, mesmo que ele não tivesse direito de perguntar. Maia, ela apontou para a filha mais protetora. Luna, indicou a tagarela. E Sofia, terminou, abraçando a mais quieta. Maia, Luna e Sofia. Leonardo repetiu os nomes como se fossem uma oração. São nomes lindos. A mamãe que escolheu, Maia disse com orgulho. Ela disse que escolheu nomes de princesas corajosas. Helena viu Leonardo fechar os olhos novamente, como se cada palavra fosse uma nova ferida. Mamãe, Luna puxou a blusa de Helena. Posso fazer uma pergunta para ele? Luna, não. Por que você fez nossa mamãe chorar? A menina perguntou antes que Helena pudesse impedi-la. Leonardo se agachou novamente, ficando na altura de Luna. Porque eu era egoísta e tinha medo, ele respondeu com honestidade brutal. E porque eu não sabia como amar direito. Agora você sabe? Sofia perguntou, sempre a mais perceptiva das 3. Agora eu sei que não sei viver sem vocês, ele respondeu, e Helena viu lágrimas frescas escorrendo pelo rosto dele. O momento foi interrompido, quando Maia se adiantou e tocou gentilmente o braço de Leonardo. Não chora, ela disse, como fazia quando Sofia ou Luna se machucavam. Chorando não resolve. A ternura instintiva da filha atingiu Helena como um raio. Mesmo sem saber quem ele era, mesmo vendo a mãe aflita, Maia ainda oferecia consolo para um estranho em sofrimento. Venham, meninas, Helena disse finalmente, sua voz embargada. Precisamos ir para casa. Helena, Leonardo se levantou desesperado. Por favor, deixe-me pelo menos tentar ser um pai para elas. Deixe-me tentar compensar. Você não pode compensar 6 anos de ausência. Ela cortou, mas sua voz havia perdido parte da dureza. Elas cresceram sem você. Elas são felizes sem você. Eu sei, mas eu poderia tentar fazer parte da felicidade delas agora? Helena olhou para as 3 filhas, que observavam a conversa com atenção crescente. Viu Maia franzindo a testa, tentando entender as emoções dos adultos. Viu Luna mordendo o lábio, sinal de que estava processando informações complexas. Viu Sofia com aquele olhar contemplativo, como se estivesse memorizando cada detalhe da cena. Não, ela disse finalmente. Nós estamos bem do jeito que estamos. Ela pegou as mãos das 3 filhas e começou a se afastar, mas a voz de Leonardo a fez parar. Eu vou continuar tentando, Helena. Não vou desistir delas nunca mais. Ela se virou uma última vez e o viu ali parado, segurando ainda o desenho amassado de Sofia, com lágrimas escorrendo pelo rosto e uma determinação nos olhos que ela nunca havia visto antes. Mamãe, Sofia sussurrou enquanto caminhavam. Ele parecia muito triste. Sim, meu amor, Helena respondeu lutando contra as próprias lágrimas. Ele parecia muito triste. O primeiro sinal apareceu numa manhã de segunda-feira, quando Helena chegou à loja e encontrou um envelope branco escorregado por baixo da porta. Dentro havia 5 notas de R$ 100 e um bilhete simples. Para as meninas, sem condições. A caligrafia era inconfundível. A mesma letra firme que assinava contratos milionários agora tremia ligeiramente no papel.
Dona Silvia, a senhora viu quem deixou isso? Helena perguntou, mostrando o envelope para a proprietária da loja. A mulher mais velha ajustou os óculos, examinando o dinheiro e o bilhete. Não vi ninguém, querida, mas pelo valor e pela descrição, parece coisa de alguém que quer ajudar sem aparecer. Helena guardou o dinheiro na carteira, dividida entre a gratidão e a suspeita. R$ 500 fariam diferença no orçamento apertado, permitindo que comprasse os materiais escolares que as meninas precisavam e talvez até mesmo aquele sorvete prometido. Na semana seguinte, foram os brinquedos. Helena voltava da escola com as trigêmeas, quando encontrou 3 caixas embrulhadas em papel colorido na porta do apartamento. Cada uma tinha um nome escrito em letra caprichada: Maia, Luna e Sofia. Dentro, bonecas idênticas, mas com roupinhas diferentes, uma para cada personalidade. Mamãe, quem mandou isso? Maia perguntou, abraçando a boneca contra o peito. A roupinha era de uma princesa guerreira, com uma espada de plástico e uma coroa dourada. Não sei, meu amor. Helena mentiu, observando Luna dançar com sua boneca bailarina, enquanto Sofia acariciava gentilmente os cabelos da boneca artista, que vinha com um pequeno cavalete e pincéis. As bonecas eram caras. Helena reconheceu a marca importada que custava mais que seu salário semanal. Mas o que mais a impressionou foi a precisão das escolhas. Quem quer que tivesse selecionado aqueles presentes conhecia suas filhas melhor do que ela imaginava possível. Os presentes continuaram chegando. Livros infantis deixados discretamente na recepção da escola. Um vale-compras no supermercado que apareceu misteriosamente em sua caixa de correio. Flores frescas que chegavam à loja toda segunda-feira, sempre com um cartão simples, para alegrar seu dia. Helena, você tem um admirador secreto? Brincou Dona Silvia numa tarde, enquanto arrumavam as flores num vaso improvisado. Essas rosas são caríssimas. É complicado, Helena suspirou, inalando o perfume delicado das flores. Eram suas favoritas, rosas brancas com pontas rosadas, e ela não podia fingir que não sabia quem as enviava. A mudança mais significativa veio quando Helena descobriu que as dívidas em atraso do seu cartão de crédito haviam sido quitadas misteriosamente. O gerente do banco, constrangido, explicou que um benfeitor anônimo havia feito o pagamento, com instruções específicas para que Helena não fosse informada sobre a identidade da pessoa. Isso é muito estranho, dona Helena, o gerente disse, coçando a cabeça. Em 20 anos trabalhando aqui, nunca vi nada assim. A pessoa insistiu no anonimato total. Mas Helena sabia. Cada gesto, cada presente cuidadosamente escolhido, cada conta paga silenciosamente, tudo levava à mesma assinatura invisível. Leonardo estava cumprindo sua promessa de não desistir, mas fazendo isso da única forma que ela ainda não havia explicitamente proibido, através de atos anônimos de cuidado. O que mais a incomodava era como ele havia aprendido tanto sobre elas. Maia havia mencionado casualmente na escola que queria uma boneca guerreira. Luna havia dito para a professora que sonhava em ser bailarina. Sofia havia desenhado uma boneca artista durante a aula de artes. De alguma forma, essas informações chegaram até ele. Mamãe, por que você está tão pensativa? Sofia perguntou numa tarde, subindo no colo de Helena enquanto elas assistiam desenho na televisão. Só estou cansada, meu amor. Helena mentiu, abraçando a filha mais nova. Foi um dia longo na loja. Você fica triste às vezes, Sofia observou com aquela percepção assustadora que sempre tinha. Quando acha que a gente não está vendo. Helena beijou o topo da cabeça da filha, sentindo o coração apertar. Às vezes, as pessoas grandes ficam tristes sem motivo específico, princesa. Talvez você precise de um amigo, Sofia sugeriu. A professora disse que amigos ajudam quando estamos tristes. A inocência da observação cortou Helena como uma lâmina.
Suas filhas estavam crescendo, notando que algo estava faltando, mesmo sem saber exatamente o quê. Foi numa quinta-feira que as meninas o viram novamente. Helena estava atrasada para buscar as trigêmeas na escola, devido a um problema na loja. Quando finalmente chegou, encontrou as três sentadas no pátio, conversando animadamente com uma figura familiar. Leonardo estava agachado na altura delas, ouvindo atentamente enquanto Luna contava alguma história com gestos exagerados. O coração de Helena disparou. Ela correu em direção ao grupo, preparando-se para o confronto, mas parou ao ouvir a conversa. E aí a professora disse que eu tenho talento para matemática. Luna estava dizendo, radiante de orgulho. Que maravilha! Leonardo respondeu. E Helena podia ouvir a emoção genuína em sua voz. Matemática é muito importante. Eu gosto mais de desenhar. Sofia acrescentou timidamente. Quer ver meu desenho de hoje? Claro que quero, ele respondeu. E Helena viu como seus olhos se encheram de lágrimas quando Sofia mostrou um desenho de 4 pessoas de mãos dadas. Maia, sempre a mais cautelosa, observava a interação com atenção. Por que você vem sempre aqui? Ela perguntou diretamente. Leonardo hesitou, olhando para a menina com uma mistura de amor e dor. Porque gosto de ver vocês felizes. Mas você fica triste quando nos vê, Sofia observou. Seus olhos ficam molhados. Às vezes a gente fica triste e feliz ao mesmo tempo, ele explicou. Como quando você sente saudade de alguém que ama muito. Foi então que Maia fez a pergunta que mudou tudo. Você nos ama? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Helena viu Leonardo lutar para encontrar palavras, viu-o engolir em seco várias vezes antes de conseguir responder. Amo, ele sussurrou. Mais do que vocês podem imaginar. Então por que não mora com a gente? Luna perguntou com sua franqueza típica. Porque às vezes, quando a gente faz coisas muito erradas, precisa conquistar o direito de estar perto das pessoas que ama, Leonardo explicou, sua voz trêmula. Helena finalmente se aproximou e ele levantou os olhos para encontrar os dela. Não havia mais a frieza que ela lembrava, apenas um homem destruído pelo próprio remorso, tentando desesperadamente construir pontes sobre um abismo que ele mesmo havia criado. Meninas, vamos, ela disse suavemente. Mamãe! Luna correu até ela. Você conhece o moço? Ele disse que nos ama. Sim, meu amor, Helena respondeu, olhando diretamente para Leonardo. Eu conheço ele. Ele pode jantar com a gente? Sofia perguntou, sempre a mais empática das três. Sofia, Helena começou. Por favor, mamãe. Maia surpreendeu a todos ao apoiar a sugestão da irmã. Ele parece muito sozinho. Helena olhou para as 3 filhas, suas pequenas guerreiras que haviam herdado sua compaixão, mas não seus ressentimentos. Elas viam um homem solitário que precisava de amor, enquanto ela via o homem que havia despedaçado seu coração. Não hoje, ela disse finalmente, mas talvez em outra ocasião. A esperança que brilhou nos olhos de Leonardo foi quase dolorosa de ver. Obrigado, ele sussurrou. Enquanto caminhavam para casa, Helena refletia sobre como as coisas haviam mudado. Os presentes anônimos, o cuidado silencioso, a paciência em conquistar lentamente a confiança das meninas. Tudo isso mostrava um homem muito diferente daquele que ela conhecera 6 anos atrás. Talvez fosse hora de considerar que as pessoas realmente podiam mudar. Talvez fosse hora de dar uma chance ao perdão. O auditório da escola estava decorado com balões coloridos e faixas que anunciavam a apresentação do Dia das Famílias. O cheiro de pipoca doce se misturava ao perfume das mães que ocupavam as cadeiras de plástico, criando uma atmosfera festiva que aquecia o coração. Helena ajustou o vestido simples que havia comprado especialmente para a ocasião, verificando mais uma vez se as 3 filhas estavam prontas nos bastidores. Mamãe, estou nervosa,
Sofia sussurrou, ajustando a coroa dourada que fazia parte do figurino. As mãozinhas tremiam ligeiramente enquanto segurava o microfone infantil. Vai dar tudo certo, meu amor. Helena beijou a testa da filha, inalando o cheiro doce de shampoo infantil que sempre a tranquilizava. Vocês ensaiaram tanto que sabem a apresentação de cor. Maia estava verificando se Luna havia amarrado corretamente os sapatos de dança, sempre assumindo seu papel de irmã mais velha responsável. Luna, para de balançar as pernas. Você vai tropeçar. Não vou tropeçar, Luna protestou, mas parou de se mexer. Mamãe, o senhor Leonardo vai estar lá? A pergunta pegou Helena desprevenida. Nas últimas semanas, Leonardo havia se tornado uma presença constante, mas respeitosa em suas vidas. Ele aparecia na saída da escola, conversava com as meninas por alguns minutos, perguntava sobre o dia delas e se afastava sem pressionar. Gradualmente, Helena havia permitido que essas interações se tornassem mais longas. Não sei, Luna, Helena respondeu honestamente. Ele não disse nada sobre vir aqui hoje. Eu gostaria que ele viesse, Sofia murmurou. Ele sempre sorri quando conto sobre a escola. Helena sentiu o peito apertar. As meninas haviam começado a se afeiçoar a Leonardo de uma forma que a deixava simultaneamente feliz e aterrorizada. Via como os olhos delas se iluminavam quando ele aparecia, como corriam para contar-lhe sobre as novas descobertas do dia. Era impossível negar que ele estava genuinamente interessado em conhecê-las. A apresentação das trigêmeas Maia, Luna e Sofia, anunciou a professora no microfone. As três meninas saíram de mãos dadas para o centro do pequeno palco. O público sussurrou admirado. Era sempre impressionante ver trigêmeas idênticas, ainda mais quando vestidas com figurinos que destacavam suas personalidades únicas. Maia usava uma roupa de explorador, Luna um tutu de bailarina e Sofia um vestido de artista com respingos de tinta colorida. Helena procurou uma cadeira vazia no fundo do auditório, mas parou quando viu uma figura familiar sentada na última fileira. Leonardo estava ali, vestindo jeans e uma camisa social simples, bem diferente dos ternos impecáveis que ela lembrava. Ele segurava um buquê de 3 pequenas rosas, uma para cada menina. Seus olhos se encontraram por um momento. Helena viu neles uma mistura de gratidão e nervosismo, como se ele estivesse pedindo permissão silenciosa para estar ali. Ela assentiu quase imperceptivelmente e sentou-se algumas fileiras à frente. Boa tarde, famílias. Maia começou, sua voz clara e confiante ecoando pelo auditório. Somos as irmãs Maia, Luna e Sofia, e hoje vamos contar para vocês sobre nossa família especial. Nossa família é pequena, Luna continuou, girando graciosamente, mas é cheia de amor. Temos uma mamãe que é a melhor do mundo. Sofia se aproximou do microfone, sua voz mais suave, mas igualmente clara. Nossa mamãe trabalha muito para cuidar de nós. Ela canta para a gente quando estamos tristes e faz o melhor beijinho do machucado. Helena sentiu os olhos marejarem. Suas filhas haviam preparado uma homenagem para ela sem que soubesse. Algumas famílias têm papai e mamãe, Maia continuou. Outras têm só papai, outras só mamãe, e algumas têm vovós, vovôs, tios e tias. O importante é o amor. É verdade, Luna concordou animadamente. E nossa família está crescendo. Helena franziu a testa. Essa parte não estava no ensaio que ela havia assistido em casa. Sofia olhou diretamente para onde Leonardo estava sentado. Agora temos alguém especial que cuida da gente de longe. Ele não mora com a gente ainda, mas ele nos ama muito. As três disseram juntas. E Helena viu Leonardo levar a mão ao peito, visivelmente emocionado. E nós estamos aprendendo a amá-lo também, Maia acrescentou, surpreendendo completamente Helena. A apresentação continuou com uma música que elas haviam composto sobre amor, família e segundas chances.
Cada verso era cantado por uma das meninas, suas vozes se harmonizando de forma natural. O público estava visivelmente tocado, muitos pais enxugando os olhos discretamente. Quando a música terminou, Sofia fez algo inesperado. Ela desceu do palco e caminhou diretamente até Leonardo. "Você veio!" ela disse, radiante. "Eu sabia que viria." Leonardo se ajoelhou para ficar na altura dela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Eu não perderia isso por nada no mundo, princesa." Luna e Maia desceram correndo do palco e correram até ele também, criando uma cena que fez o auditório inteiro ficar em silêncio. "Essas flores são para nós?" Luna perguntou, tocando delicadamente as pétalas das rosas. "Uma para cada princesa", Leonardo respondeu, distribuindo as flores. "Para as 3 meninas mais especiais do mundo." Helena se aproximou lentamente, ainda processando o que havia acabado de acontecer. As filhas haviam mudado a apresentação sozinhas, incluindo Leonardo em sua definição de família. "Papai", Sofia disse de repente, a palavra saindo naturalmente, como se sempre tivesse feito parte de seu vocabulário. "A mamãe disse que amor de verdade nunca morre. É verdade?" O mundo inteiro pareceu parar. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. No auditório, o silêncio era total. Todos os pais e professores observando aquela família se reencontrando em tempo real. Leonardo olhou para Helena por cima das cabeças das meninas, seus olhos pedindo permissão, perguntando se era possível, se depois de tudo havia uma chance de redenção. "É verdade, meu amor," Helena respondeu, sua voz embargada. "Amor de verdade nunca morre. Às vezes ele se perde, às vezes se machuca, mas quando é verdadeiro, ele sempre encontra um jeito de voltar." Leonardo se levantou lentamente, ainda com as 3 meninas agarradas a ele. "Helena, eu sei," ela interrompeu. "Eu vejo o que você tem feito. Vejo como você olha para elas, como cuida delas mesmo de longe." Posso abraçar vocês?" ele perguntou, sua voz quebrando. As 3 meninas não esperaram a resposta. Correram para a mãe e puxaram-na para junto de Leonardo, criando um abraço coletivo que selou 6 anos de separação e dor. "Nossa família está completa agora," Maia sussurrou, e Helena sentiu como se seu coração fosse explodir de emoção. O auditório inteiro se levantou em aplausos. Mas para Helena havia apenas o cheiro do perfume de Leonardo misturado ao aroma doce das filhas. A sensação dos braços fortes dele ao redor delas 4, e a certeza de que algumas feridas, quando tratadas com amor e paciência, realmente podem cicatrizar. "Obrigado," Leonardo sussurrou em seu ouvido. "Obrigado por elas. Obrigado por me dar uma segunda chance." "Obrigado você," Helena respondeu, "por provar que mudou, por mostrar que merece estar aqui." Lá fora, a vida continuava seu ritmo frenético, mas ali, no auditório da escola, uma família que havia sido quebrada pela pressa e pelo medo, finalmente se permitia ser reconstruída pelo tempo e pelo amor. As 3 rosas que Leonardo trouxera perfumavam o ar como símbolos de um novo começo que havia demorado 6 anos para florescer, mas que agora prometia ser eterno. "Vamos para casa," Sofia disse, pegando nas mãos de Helena e Leonardo. Todos juntos. E pela primeira vez em 6 anos, a palavra casa soou completa,